Lições bíblicas. A supremacia das Escrituras. A inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. Lição 11. Lucas, Atos. O modelo pentecostal para hoje. Texto áureo. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos, capítulo 2, versículo 4. Verdade prática. A atividade do Espírito Santo e suas implicações na vida cristã são o padrão bíblico adotado pelo crente pentecostal. Leitura bíblica em classe. Lucas, capítulo 1, versículo 21 e 22. Atos, capítulo 2, versículos de 1 a 4. Lucas, capítulo 1. E o povo estava esperando a Zacarias, e maravilhava-se de que tanto se demorasse no templo. E, saindo ele, não lhes podia falar, e entenderam que tivera alguma visão no templo. E falava por acenos, e ficou mudo. Atos, capítulo 2. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E, de repente, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Introdução. Lucas, Atos, são 2 volumes de autoria do médico Amado. Os relatos são escritos a partir de premissas históricas e teológicas. Registram que a unção do Espírito, que repousava em Jesus, também foi concedida à Igreja. Desde o Pentecostes, o derramar do Espírito Santo permanece como modelo para a Igreja de Cristo. Tópico 1. O Evangelho de Lucas. O Espírito Santo no ministério de Cristo. 1. O Espírito Santo no Evangelho. Lucas registra os fatos acerca da vida e obra de Cristo. O evangelista enfatiza o papel do Espírito no advento do Messias. A ação do Espírito é percebida na vida do precursor de Cristo, João Batista, na vida de Isabel e Zacarias, seus pais, na concepção virginal de Maria, e na vida de Simeão ao conhecer o Messias antes de morrer. O Evangelho ainda ressalta o poder de Cristo em batizar no Espírito Santo e com fogo. 2. O Espírito Santo e o batismo de Cristo. Ao descrever o batismo de Jesus no Jordão, Lucas informa que, estando o Senhor orando, o céu se abriu. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba. E uma voz do céu dizia: Tu és o meu filho amado. O evento da descida do Espírito e a voz que o identificava como Filho de Deus tinham como propósito marcar o início do ministério público de Jesus. Também serviram como sinal para João Batista confirmar que Jesus era o Cristo. 3. O Espírito Santo e a tentação de Cristo. Após o batismo nas águas, e cheio do Espírito Santo, Jesus foi impelido pelo Espírito ao deserto, e lá foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Nesse período, manteve a comunhão com o Pai, e se fortaleceu por meio da oração e do jejum. A vitória do Senhor sobre a tentação demonstra que ele estava capacitado para cumprir o seu ministério. Cristo venceu o diabo pelo poder do Espírito e da Palavra de Deus. 4. O Espírito Santo e a missão de Cristo. Vencida a tentação no deserto, Jesus voltou à Galiléia.
conduzido pelo Espírito. Após ministrar em alguns lugares, dirigiu-se para Nazaré. Na sinagoga, ao abrir o rolo de Isaías, leu a passagem que dizia: "O Espírito do Senhor é sobre mim." Ao terminar a leitura, o Senhor afirmou: "Hoje se cumpriu esta Escritura." Aqui, o Senhor declara que a unção do Espírito qualifica seu ministério para evangelizar, curar, libertar e restaurar os pecadores. Sinopse 1. A unção do Espírito Santo esteve presente na vida e ministério do Senhor Jesus, capacitando-o a cumprir a missão para a qual Deus Pai o havia enviado. Tópico 2. Atos dos Apóstolos. O Espírito Santo no ministério da Igreja. 1. O Espírito Santo em Atos. Ao concluir o Evangelho, Lucas anota que Jesus instruiu os discípulos a esperarem o revestimento de poder do alto. Após o Senhor ter sido elevado aos céus, o livro de Atos dá prosseguimento a essa narrativa. O autor ratifica que o derramamento do Espírito era a capacitação necessária para a evangelização dos povos. Relata que cerca de 120 discípulos voltaram a Jerusalém e, em oração, aguardaram o revestimento de poder. Portanto, Atos registra a ação do Espírito na inauguração histórica da Igreja como agência de Cristo. Trata-se da continuação da obra de Jesus por meio dos discípulos capacitados pelo Espírito Santo. 2. A promessa cumprida no Pentecostes. O batismo no Espírito Santo remonta à profecia de Joel. Cristo a ratificou como sendo a promessa do Pai. O cumprimento se deu no dia de Pentecostes. Os discípulos foram cheios do Espírito Santo e falaram em outras línguas. Sinais sobrenaturais marcaram o advento do Espírito Santo. O som como de um vento, as línguas como que de fogo. Desses fenômenos, somente o falar em línguas se repetiria nos demais registros de Atos. Desse modo, a partir do Pentecostes, os discípulos começaram a pregar pelo poder do Espírito. Muitas maravilhas e sinais eram operados, e as almas eram alcançadas. 3. A expansão da Igreja primitiva. O poder do Espírito capacitou os crentes para o serviço cristão. Já no primeiro sermão, Pedro anunciou Cristo com intrepidez, e quase 3.000 almas se converteram. Após a cura do coxo à porta do templo e a ministração da palavra, quase 5.000 se renderam ao Senhor. Felipe, na virtude do Espírito, pregou em Samaria, e vidas foram salvas. Cornélio e sua casa receberam o Evangelho pelo mover do Espírito. Paulo, cheio do Espírito, alvoroçou o mundo, e milhares de almas foram salvas e curadas pela pregação do Evangelho. Esses relatos demonstram a ação do Espírito Santo na propagação do Reino de Deus. Sinopse 2. A manifestação do Espírito Santo em Atos dos Apóstolos revela a inauguração da história da Igreja como agência de Cristo. Tópico 3. Um modelo pentecostal para a Igreja de nossos dias. 1. O revestimento de poder do alto. Pedro ensina que essa promessa está em vigor para todos os salvos, em todas as épocas. A experiência pode ocorrer junto ou após a regeneração. Ressalta-se que, no Pentecostes, os discípulos já tinham o Espírito Santo. Todo salvo em Jesus recebe o Espírito Santo na conversão. Porém, o batismo no Espírito Santo é algo distinto do novo nascimento.
significa o recebimento de poder espiritual para realizar a obra da expansão do Evangelho, para uma vida cristã vitoriosa e adoração mais profunda. Em vista disso, a exemplo dos primeiros cristãos, a Igreja odierna deve buscar o revestimento de poder. 2. As línguas como evidência inicial. A palavra glossolalia, de origem grega, indica que as línguas concedidas pelo Espírito podem ser humanas ou celestiais. No Pentecostes, os discípulos falaram línguas. Em Cesareia, o centurião e a família falaram línguas. Os irmãos em Éfeso falaram línguas. Em Samaria e na vida de Paulo, as línguas estão implícitas. Assim sendo, o falar em línguas é a evidência inicial do batismo no Espírito Santo. As línguas só cessarão quando Cristo voltar. Por isso, a instrução bíblica diz: procurai, com zelo, profetizar e não proibais falar línguas. 3. A plenitude do Espírito Santo. A experiência pentecostal não ficou restrita ao tempo dos apóstolos. A expressão "do meu Espírito derramarei" aponta para o início da dispensação do Espírito e mostra que a efusão será contínua até o grande e glorioso dia do Senhor. A plenitude abrange o fruto do Espírito e as manifestações espirituais, tais como as profecias, sonhos, visões, prodígios e sinais. Assim, o Espírito permanece em ação na vida da Igreja. Ele é que capacita e conduz o povo de Deus. Em razão disso, a Bíblia ensina: enchei-vos do Espírito. Sinopse 3. A experiência pentecostal permanece atual na Igreja, mostrando-se evidente na manifestação dos dons espirituais. Conclusão. Lucas descreve a capacitação do Espírito Santo no ministério de Jesus e no ministério da Igreja. Esse revestimento de poder na vida do crente não é apresentado como dom para a salvação, mas como a unção dos salvos para o testemunho e o serviço cristão. Esse é o padrão bíblico adotado pelo pentecostal submisso ao ensino das Escrituras Sagradas.